Agora um pouco da pecuária. Os preços do boi gordo seguem firmes e com valorizações em diferentes regiões pecuárias. Esse cenário até ontem. Vamos saber daqui a pouco o cenário desta quinta-feira. E este atual é de oferta restrita de matéria-prima, o que leva a indústria a propor uma remuneração melhor ao pecuarista, que em 2023 tem enfrentado uma pressão de ciclo mesmo, né? Uma pressão histórica de ciclo. Já houve outras pressões, agora estamos vendo uma pressão bastante acentuada em 2023, que teve um fim, né? Temporário ou maior. Tudo leva a crer que é uma interrupção nessa pressão de baixa nos preços agora, e a oferta é que tem ditado esse cenário hoje de valorização nos preços do boi gordo. Por exemplo, a cotação da arroba chegou à casa de R$ 250 em São Paulo. Scott Consultoria trouxe essa informação, o indicador de boi da Tagro também trouxe números parecidos, e segundo a da Tagro, o boi China, que é ainda muito demandado, é negociado em São Paulo de R$ 15 a R$ 35 por arroba. Quer dizer, o ágio, o valor adicional que o frigorífico paga para o chamado boi China, tem negócios de R$ 15 a R$ 35 por arroba. Mas não é só para o boi gordo que há negócios com bonificação. As novilhas prontas para abate também têm tido uma procura muito boa, não só em São Paulo. Eu separei a tela do indicador de novilha pronta para abate, tela de ontem, atualizada, eu vou dar no final do programa. Eu vou pedir para colocar na tela, até para que o João Pedro Cutidiz, que está aqui conosco, acrescentar no seu comentário também. Esse valor de ontem, 28 de junho, em São Paulo, a novilha pronta para abate teve o indicador com alta de 1,33%, e a bonificação média de R$ 24,72 por arroba. Essa bonificação, na média, inclui boi China, boi Europa, cota Hilton. Então, indicador 241,50, que é a média dos últimos 3 dias. Veja que teve negócios na máxima para novilha de R$ 257 por arroba. Você vê nas demais praças, ontem Bahia teve queda, o Pará também apresentou uma queda, apesar da bonificação, a média maior do dia, que foi lá no Pará, R$ 33,57 por arroba. Esse é o ágio da novilha. O frigorífico segue, João Pedro, o Pará, que teve uma planta habilitada para exportar agora, recentemente, para a China, a novilha tem sido muito demandada por lá. R$ 33,57 por arroba. Teve uma bonificação média boa também em Minas Gerais, mais de R$ 27, e em Goiás, quase R$ 14 de ágio por arroba. Média de alta foi em alta, apenas 2 praças em queda. A média geral teve alta ontem. Veja que no Tocantins, o indicador da novilha teve alta de 2,12%. João Pedro, muito boa tarde. Boa tarde, Zadam. A novilha sempre vai ser um tipo de animal muito disputado, uma qualidade de carne excepcional. E você, hoje, tanto para exportação como mercado, para carne premium no mercado interno, a novilha sempre vai ser reputada. É normal que aconteça isso. Nós estamos voltando a valer a novilha mais no gancho que no campo, então vai ter uma oferta maior. A novilha é um animal que não é difícil você fazer terminação dela de forma mais intensiva a pasto, você suplementa ela responde bem. Nesse momento você tem uma oferta um pouco mais reduzida. Aquela oferta que teve no primeiro, até maio, muito pesada de fêmeas, descarte de fêmeas, já começa a diminuir e ainda não chegou o animal confinado. O animal confinado vai entrar no mercado daqui mais uns 40, 50 dias. Agora, o mercado, João Pedro,
acredita que esse cenário de manutenção e de valorização de preços deva se manter. Mas não se esperam grandes cotações, né? Cotações muito altas. Só o fato de parar de cair e começar a ver uma recuperação dos preços já é alguma coisa um pouco mais positiva. A exportação vai muito bem, obrigado. Vamos falar esse mês, talvez bater um recorde, mais de 180 mil toneladas de carne in natura. Você havia uma dúvida no mercado, aquelas 70 mil que estavam esperando para entrar na China, o que ia acontecer? Entrou no mercado, o chinês internalizou ela, isso foi bom. Os frigoríficos deram um pulo na bolsa, na B3, as ações dos 2 maiores frigoríficos nossos, ou seja, o cenário melhorou. Agora, realmente, você tem um ciclo de oferta maior de fêmea, existe. Houve uma retenção em segundo semestre de 2019, 2020, 2021. Agora, o preço do bezerro caiu muito. E agora uma coisa que chama atenção, não sei se você... É que os números que se falam do confinamento falam-se que vai permanecer ao redor de 7 milhões de cabeças. 7 milhões. É um número que se fala, igual ao ano passado, praticamente, mesmo número. Muitos têm trazido, a própria Scott Consultoria, que tem o seu Confina Brasil, que percorre as principais regiões produtoras, por enquanto, com dados de São Paulo e Paraná, há uma intenção menor de fechar os animais no coxo. O IMEA em Mato Grosso também já levantou isso entre os pecuaristas, uma pesquisa de maio, mostrando também uma intenção menor de confinar os animais, porque não se tinha uma certeza do preço. Quando ele terminar esses animais, como é que vai estar o preço da arroba? Você pega Mato Grosso, você teve o preço do boi estava perto de 200, 208, 209. Nesse preço, por mais que eles vão comprar milho abaixo de R$40, abaixo do preço mínimo, por mais que eles reduzam o preço do DDG ou do farelo de soja cair, como caiu mesmo assim o custo da arroba engordada é bem maior que 209. Agora, o que se vê é que o número, aparece algumas estatísticas no mercado dizendo o seguinte, olha, vai ser mais ou menos igual. Não sei se é uma questão desse confinador ter uma relação de troca muito boa com o bezerro, se um boi gordo vai comprar 3 bezerros, alguma coisa assim. Algo está acontecendo, mas no mercado fala-se nisso. Ou a expectativa de que realmente agora, no segundo semestre, haja uma recuperação um pouco mais expressiva do preço da arroba. Que incentive o pecuarista a investir no confinamento. Há informações e há uma expectativa de que essa intenção, que tem sido menor de confinar os animais, se reverta nas próximas pesquisas. Porque o mercado futuro do boi gordo tem dado sinalização, contrato para outubro, que normalmente é o contrato que o confinador avalia, aliás, ele trava os preços nesse contrato de outubro. Esse contrato começa a dar sinais de recuperação. E o outro fator, que é a redução no preço dos insumos. Você citou o milho, está muito abaixo, está bem baixo praticamente no Brasil inteiro. E, portanto, a expectativa é a de que, com esse cenário de baixa dos insumos e de sinalização positiva no contrato futuro, as intenções sejam revertidas para um número maior de animais. É isso aí. E também não dá para ter uma ilusão que o mercado interno vai... A economia brasileira está melhorando, isso resta dúvida. Se olhar os números do PIB, uma série de fatores, a inflação está caindo, tudo isso acaba ajudando a aumentar o consumo. Mas ainda ela está tateando. E você tem a pressão que assim como cai o preço da ração, no caso dos boi é 30% do custo, a alimentação. No caso de frango e suíno, é 70% do custo. Então... Aí a carne branca, caindo o preço, ela fica mais competitiva ainda do que já é. João Pedro, eu não posso deixar de te perguntar, pedir a sua opinião sobre o nosso grande Alisson Paulinelli, que nos deixou hoje, né, considerado um dos principais brasileiros de todos os tempos, pela importância que ele teve na revolução da agropecuária brasileira,
com a chamada agricultura tropical. Você é colega do ministro Paulinelli, como engenheiro agrônomo também, né, João Pedro? O Paulinelli marcou presença, né, Zé? Ele estava no começo do governo Geisel, coube a ele a implantação da Embrapa. Esse foi um dos grandes, mas o principal é que ele colocou a ciência, falou, ó, a ciência é fundamental, nós temos que desenvolver uma tecnologia tropical aqui no Brasil. E outra coisa, ele conseguiu montar uma empresa, participou da fase inicial da empresa, que ela não foi contaminada pelas mazelas que existem hoje da questão da politicagem, botar gente incompetente ou que não seja não respeite muito o dinheiro público. Ele conseguiu fechar, conseguiu criar uma empresa que desde o seu início ela levou muito a sério isso. Houve alguns percalços nos governos do PT, mas a grande maioria das vezes ela conseguiu superar esses problemas. E a Embrapa gerou uma tecnologia tropical que todo mundo reconhece. O Brasil era importador de alimentos naquela época, importava da Argentina arroz, feijão, arroz, milho, etc. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Ele é primeiro em soja, primeiro em carne bovina, primeiro em frango, primeiro em algodão, segundo em algodão. Ele ocupou um espaço e ele foi o trabalho dele. Ele fez uma ação logo no começo dele, ele mandou 200 profissionais, um pouco mais, um pouco menos, próximo a 200 profissionais, fazer mestrado, doutorado nas melhores universidades do mundo. Ele criou uma massa pensante, uma massa que gerou essa tecnologia que nós estamos usando isso. O prêmio Nobel da Paz, o Burlock, que é um agrônomo que fez a Revolução Verde, trouxe uma revolução na produção de alimentos, especialmente na Ásia, na Índia, etc., ele, quando foi na Embrapa, ele viu que o Brasil estava gerando a maior tecnologia de agricultura tropical do mundo, e com razão. Hoje nós temos a melhor do mundo nos trópicos. Então o que acontece? O Paulinelli teve uma participação expressiva. E até agora, pouco antes dele falecer, ele estava à frente da Abramilho, sempre participando, brigando, a mensagem dele. Foi cotado para o Prêmio Nobel da Paz, o ano passado, e se ele recebesse esse prêmio, era muito justo, porque aonde não tem alimento, não tem paz. Né? Se você olhar onde que tem guerra, falta alimento. E ele fez esse trabalho fantástico de fazer o Brasil hoje um grande produtor de alimento para nós, brasileiros, e gerar excedente para mais de 800 milhões aqui no planeta. E quando você olha daqui para os próximos anos, cada vez mais esse senhor, essa senhora que está nos assistindo, vão ser chamados para produzir mais alimento, graças ao trabalho que esse cara fez, que o ex-ministro Alisson Paulinelli comandou, e que ele participou da implantação de uma grande empresa brasileira chamada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.